Nós vamos meditar nos Salmos e, curiosamente, durante toda a liturgia nós temos lido os Salmos. Nós vamos meditar em mais um Salmo bastante conhecido. Eu gosto muito do livro dos Salmos, porque ele nos... Não porque somente pela sua beleza estética, poética, e também pela questão que mostra a humanidade, a limitação humana diante da glória e a grandeza de Deus, e a nossa confiança em Deus. Claro que é isso tudo. Mas eu particularmente gosto do livro dos Salmos porque ele demonstra uma coisa que nós temos dividido, feito algumas dicotomias e outras coisas piores ao longo da história da igreja, que é próprio do homem isso. Porque o Salmo nos mostra e nos prova de maneira prática que a palavra de Deus, a música, os cânticos e a oração são elementos totalmente interligados. Ao longo da história, a igreja tem dividido essas questões e é somente abrir o livro dos Salmos e outros textos bíblicos para provar que isso é um problema nosso. Deus, quando mostra aqui nos seus Salmos, quando a gente lê os Salmos, a gente diz o quê? Que é a palavra do Senhor. Mas a gente pode dizer também que é uma poesia em forma de cântico. Mas também podemos dizer que são orações dos salmistas. Ou seja, uma coisa só. E o louvor a Deus é durante todo o culto, inclusive. Essas divisões de categorias que nós fazemos desde a Idade Média é um tanto quanto prejudicial à vida da igreja. De maneira prática, nós entendemos que nós temos um momento de A, B e C na nossa vida seccionado. Então, podemos estar na presença de Deus em outro momento fora da presença de Deus, será? Obviamente que não. Podemos ser guiados pela palavra de Deus num momento e no outro momento não. O sermão, a pregação pode ser simplesmente um belo discurso, como grandes oradores que nós temos nesse mundo, se for fora do centro da centralidade da palavra de Deus. A música da igreja, os cânticos podem ser muitas coisas, se não for baseada na palavra de Deus. Perde a sua função. A oração que fazemos, se não for ao Senhor, conforme ao Senhor, na dependência e confiança ao Senhor como salmista, pode ser qualquer lamento, menos confiança ao Senhor nas nossas orações. Eu gosto muito dos Salmos, porque eles mostram para a gente de maneira bem prática que as coisas não são divididas como nós queremos fazer. Durante todo esse culto tem sido assim, graças a Deus, nessa manhã. Entrando então aqui no Salmo 19, vamos ler. Deixa eu ligar meu cronômetro, sabe? Porque senão, eu penso que estou dando aula. Esse é o problema de pastor, pianista, professor, presbiteriano, é tudo com P, né? E sobrenome Palermo. Tem um buraco aqui, espero que meu celular não caia, meu cronômetro não caia. Tem um poço sem fundo aqui. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, a noite revela conhecimento, a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma.
O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel, e ao destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Senhor, guia-nos na tua palavra sempre, sempre. O nosso ouvir, nosso falar, ouvidos pela mão de Cristo e a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nessa igreja, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém. A criação, irmãos, no versículo de 1 a 6 que nós lemos, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aqui está falando dos versículos que a criação, ela não usa a linguagem reconhecível das nossas categorias de linguagem, mas há uma linguagem discursiva da relação, da revelação de Deus, chamada revelação geral, através da criação, que a criação se apresenta todo dia, dia após dia, como Jeremias fala, que se renova a cada manhã. A graça comum de Deus dá o sol, a chuva, o mundo funcionando para todos os homens. E essa criação revela a glória e o poder de Deus de maneira magnífica, grandiosa. A gente olha o universo, o homem não consegue conhecer o universo, de tão grandioso que é. Até hoje está tentando. O homem não consegue conhecer o micro-universo. Não consegue conhecer nem o próprio corpo humano na sua totalidade. Então, o macro ou micro-universo de Deus é tão grande, tão poderoso, que até hoje o homem, em sua ciência, está tentando desvendá-lo. Veja a grandeza da glória e o poder infinito de Deus manifestado em suas obras. Deus, quando fez o mundo, lá em Gênesis, disse que era bom. Kant chama isso de terrivelmente magnífico. Ele usa uma expressão, o filósofo Kant usa a expressão chamada de sublime. Sublime para Kant é o terrivelmente magnífico. Aquela geleira que derrete, o grande tsunami, o mar, o poder da natureza. Para o filósofo Kant era o sublime de Deus, de algo terrivelmente mas magnífico, devido à grandeza da criação. A criação manifesta a multiforme sabedoria de Deus, porque o Salmo diz que não há linguagem, não há palavras, não se ouve nenhum som, mas quando ele passeia por toda a terra, como diz o versículo 4 e 5, que faz ouvir a sua voz até os confins do mundo, está dizendo que o sol sai de um lado ao outro lado. Isso significa o quê, irmãos? Que o primeiro grande missionário da história da humanidade é a criação. E muito se tem desprezado isso. Quem foi o primeiro missionário? Podemos buscar vários na história do homem, mas não foi o próprio homem. O primeiro e grande missionário foi a criação de Deus. Com o sol passeando como um noivo, como diz o verso 5, que vai de um canto ao outro e percorre seu caminho, de uma extremidade à outra dos céus, como diz o verso 6. Ele vai passeando por todas as nações, de leste a oeste.
testemunhando a glória e o poder de Deus na criação. Esse é o grande missionário. É. Porque Romanos, capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo enfatiza essa ideia. Vocês desprezaram o primeiro missionário de Deus, que foi a manifestação do poder e a glória de Deus através das suas próprias mãos, da sua criação. Por isso, o apóstolo Paulo continua em Romanos 1:20. Os homens são desculpáveis por não renderem glórias e não reconhecerem o Deus da criação. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós temos que, como verdadeiros adoradores, como servos do Senhor, reconhecer Deus Criador. E Paulo fala que os homens são desculpáveis por essa primeira e grande revelação de Deus. Ainda que geral, é profunda. É impossível a gente não olhar a grandeza da criação e não ver Deus. É impossível não olhar a beleza da criação e não ver Deus. Tem gente que consegue não ver Deus. A gente vê uma música entoada em Deus, para Deus, baseada na sua própria palavra. É impossível não ver isso. Por isso os homens são desculpáveis, como o apóstolo Paulo fala. Já repararam que a estética da criação de Deus também é multiforme? E a gente reclama disso, né? A gente vê na criação de Deus algo tão grandioso, inacessível, precisa de grandes telescópios e mesmo assim não dá conta, ou grandes microscópicos e mesmo assim a gente não sabe tudo do macro e do micro, e as várias formas da criação de Deus, os vários tipos de flores, de animais, e até hoje estão fazendo catalogação, né? O processo taxonômico de catalogar tudo que temos na criação, e através dessa criação é que são feitos o quê? Os remédios. Das indústrias farmacêuticas, tudo é feito a partir da criação de Deus, das plantas, dos animais. A engenharia, o que é a engenharia? É uma maneira de manipular a criação em favor do homem. Se não fosse a criação, irmãos, nós não teríamos nem engenharia. Engenharia de qualquer espécie que vocês queiram pensar aí. A engenharia tem que manipular essa criação e tentar trabalhar em cima dela. Como funcionam os ventos, os mares, o céu e terra. Os remédios, as curas, tudo vem da criação. Nada é criado do nada pelo homem. O homem depende disso. A música é firmada na criação, desde os cálculos antigos de Pitágoras, da física, da acústica, da matemática. Se não fosse a criação, não teríamos nada. E mesmo assim, Paulo fala que os homens são indesculpáveis por não dar glória a Deus. A criação geral mostra Deus de fato e de grandeza. O que é a providência de Deus? Deus continua se revelando através também da criação? Sim. Através do que chamamos na teologia da providência. A providência é o ato contínuo da mão de Deus que dirige a história. Que através da sua força e poder, dos seus decretos, Ele provê a nós o pão de cada dia, a saúde, a vida, dirige a nossa história, dia após dia. Então, o Deus Criador continua agindo. Diferentemente como pensava, ou como pensam muitos até hoje. Isso é providência de Deus. Beethoven, por exemplo, compunha músicas, entendia que a música era a expressão de Deus em sua vida. E realmente é impossível ouvir uma música de Beethoven e não ver Deus ali. Só que Beethoven tinha um problema. Apesar dessa crença dele, ele achava que Deus estava lá e nós aqui. Deus não tinha um controle, a providência de Deus no dia a dia do homem. Ele não cria nisso. Então ele cria pela metade. Então a ação criadora de Deus continua até hoje na vida da igreja, na nossa vida, através da teologia
que formulamos sobre a providência de Deus. Deus é o grande autor. O que fazemos então para a glória de Deus? Não podemos ser culpáveis. A grande pergunta que aplicamos é: Deus mostrou a sua glória e poder com as obras. E quais são as nossas obras? As obras das nossas mãos glorificam a Deus? Como está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais. Ou Paulo para falar assim, olha, não é só comida e bebida que vocês estão preocupados. Ó. E Paulo continua, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Porque assim Deus agiu no princípio, revelando a sua criação, a obra das suas mãos. Nosso trabalho, a palavra trabalho que é usada no grego é poiesis. A poiesis de Deus foi a sua criação. Poiesis dá origem à palavra poesia, inclusive, que é o que o Salmo faz aqui. Poesia e poiesis é o ato criador de um autor, mas demonstra a multiforme sabedoria de Deus na sua criação. Como tem que ser na igreja? Multiformes ministérios. O Espírito Santo de Deus, como diz em Coríntios 12, versículo 6, dá a cada um segundo o que convém. Cada um tem ministérios distintos, partes distintas do corpo. Ninguém é mais ou menos do que ninguém. Assim como a criação de Deus é multiforme em sua estética, sua beleza, mas também em sua funcionalidade, o seu propósito, sua questão teleológica, seu propósito final. Então a pergunta que Deus faz para nós, reconhecemos a Deus Criador, mas além disso, você também tem uma ação criadora? As nossas obras estão de fato glorificando a Deus? Revelam a beleza da estética divina? O homem tem que revelar isso. O homem em Deus. O homem sem Deus só vai revelar feiura, afastamento. Porque a sua obra está distante, aquém e, pior, contrária à vontade de Deus. Eu vejo um templo bonito desse, trabalhado com uma estética muito bonita, uma coluna coríntia. Para quem não sabe, isso é uma coluna estilo Corinto. Não é o time do Corinthians, tá? Nem pense nisso. Um templo tão bonito, edificado segundo os irmãos do passado. Glória a Deus por isso. A gente vê uns templos tão feios, né? Parece umas caixas de sapato. Irmãos, ninguém quer coisa feia. Deus não faz nada feia, tudo agradável. Quando Deus fez, disse que era bom. O que o homem fez? Deturpou a criação em tudo. Usa para o seu mal, o mal e o seu benefício. Se conhecemos o estilo de um determinado autor, seja pintura, escultura, arquitetura, música, literatura, engenharias e tal, ao nos depararmos com uma das suas obras, logo reconhecemos a sua autoria. No entanto, não foi essa a reação humana. O homem separou o autor da obra. Não é verdade? O homem, às vezes, se aproveita da criação por seu benefício próprio. Separou o autor da obra. Em termos semiológicos, para quem entende o que eu estou falando, semiologia, semiótica, separou o significante do significado. As obras de Deus estão aí postas, mas não significa nada em Deus. Não é Deus falando. Deus está lá, fez e foi tirar um cochilo. O texto continua não só agradecendo a revelação geral. O salmista, tão sábio aqui nesse cântico, nessa oração, nessa palavra revelada do Senhor, ele traz um segundo ponto importantíssimo, que diz a partir do verso 7, a lei do Senhor é perfeita. Do 7 ao 11. Aqui nós temos agora o segundo ponto, a revelação especial, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, o salmista diz, de 7 a 11, que é fonte do conhecimento de Deus.
e fonte da salvação. A pós-modernidade, através de um outro filósofo moderno que morreu nos anos 80, chamado Barthes, Roland Barthes, em francês, ele escreveu um texto importante, né, nesse meio até hoje, que influencia o pensamento atual: a morte do autor. Esse texto é muito estudado, eu tive a oportunidade de estudar também. Diz sobre a morte do autor. Contra a propriedade, o texto aqui não é mais propriedade do autor, não revela o autor, não é autoridade do autor, mas separam o autor da mensagem. Logo, quem interpreta a mensagem é a nova hermenêutica. Quem interpreta a mensagem é você, do jeito que você quer. Porque é a morte do autor. Por isso nós estamos vendo tantas coisas que nós estamos ouvindo hoje. Há muito tempo, aliás. A Bíblia não é mais a revelação de Deus, não é a palavra de Deus. É um texto que pode ser interpretado aos moldes de uma cultura, de uma sociedade, de uma época, de um povo. Pode ser interpretada e reinterpretada e refeita ao molde do receptor. Que o autor escreveu e não é mais propriedade dele, não mostra o autor. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos que a palavra é de Deus. O autor e consumador da nossa fé está se mostrando aqui, se revelando através da criação, mas agora através de um texto. Ele veio até nós, se fez carne e escreveu na linguagem humana, para que entendamos. E olha que o salmista diz aqui no versículo 7 a 11, como ele fala que a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é chamada de lei, testemunho, preceitos, mandamento, temor e juízos. E olha como ele faz esse modo de escrita hebraica que vai trazendo pensamentos cada vez mais sinonímicos, profundos. A lei do Senhor é perfeita, versículo 7. Perfeita para quê? Para converter, restaurar a alma. A lei do Senhor, ela é suficiente. Aqui o autor está falando da suficiência da Escritura. Ela é perfeita para restaurar, para conversão. A lei do Senhor é testemunho fiel, ou seja, ela é segura. Não é como a palavra dos homens. Nós podemos confiar nela. Quando o autor fala aqui no versículo 7, a palavra do Senhor, o testemunho do Senhor é fiel, está dizendo que ele é fonte de confiança. Pode confiar. Pode confiar para quê? Para dar sabedoria. E olha como o autor vai elencando aqui. Os preceitos do Senhor são retos, verso 8. Retos o quê? Equilibrados, no sentido original aqui do texto. A palavra do Senhor é equilibrada. Equilibrada para quê? Para alegrar o coração, como diz o verso 8. Já viu gente desequilibrada? Quando vai pedir um conselho? Então, a pior coisa é isso, né? Então, quando a gente está nervoso, é melhor respirar, contar até 10 e falar depois, né? Para se acalmar primeiro. Quando eu recebo uns WhatsApps assim da vida, porque eu não gosto de WhatsApp. A gente tem que usar, né? Modernidade. É mais rápido, é verdade. Mas só que o problema é que a gente escreve de um jeito e se entende de outra, né? Enfim, mas tem seu benefício. A gente tem que pensar muito bem o que vai falar ou vai escrever. Mas a palavra do Senhor, ela é reta, significa que ela é equilibrada, é reta. Já viu igual aqui em São Paulo, né? Tem umas ladeiras assim infinitas aqui em São Paulo, né? O pessoal acostumado a viver em Santos, que é tudo reto, ou no Rio de Janeiro também, que é tudo mais retinho. Aqui em São Paulo tem que ter fôlego. Fôlego de vida, literalmente. A palavra do Senhor é equilibrada, o salmista está falando, para alegrar o coração. Porque a pior coisa é a gente ouvir uma palavra ríspida, de principalmente pessoas achegadas a nós, pessoas a quem amamos. Então, o salmista diz que a palavra do Senhor alegra o nosso interior, que ela é equilibrada. Ela nos dá umas cacetadas de vez em quando, mas ela também é deleite para a alma, traz cura. O mandamento do Senhor é puro. Puro aqui no sentido de amável, sincero,
claro. Olha só o jogo de palavras do salmista. O mandamento do Senhor é puro, logo ele ilumina os olhos. O que nós temos, o cuidado que temos que ter constantemente com as nossas vistas? Como diz lá em João, como foi o grande pecado inicial dos nossos pais, Adão e Eva, concupiscência dos olhos, né? O mandamento do Senhor, ele é puro, amável, sincero, claro, para iluminar os olhos. A pior coisa é o olho turvo, né? Catarata. Então a palavra do Senhor é para tirar toda a catarata espiritual. Ou qualquer problema assim de visão. O temor do Senhor é límpido. Olha outros adjetivos que o salmista coloca no verso 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Límpido, no sentido tanto físico, como uma água clara dos rios, como no sentido moral. Ela é eterna. Não passa. Podemos realmente confiar. Os juízos verdadeiros, os decretos do Senhor, no versículo final do verso 8. Aqui é a figura de um juiz, que não é comprado. A palavra do Senhor não é daquele juiz que é comprado. Ela é verdadeira. O decreto do Senhor é este e aquele e ponto final. Fala de estabilidade. Quando fala os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Final do verso 9. Estáveis. Um juiz que sabe julgar. Quando o salmista traz todas esses sinônimos e adjetivos da palavra do Senhor, ele está dizendo que nós devemos, em segundo ponto, reconhecer o Deus da palavra. Confiar na palavra do Senhor. Então, primeiramente, temos que reconhecer o Deus Criador. Em segundo lugar, temos que reconhecer o Deus Autor da palavra. Autor da criação e autor da sua palavra. Palavra de Deus. Mas reconhecer tem uma implicação que o salmista já traz essa aplicação e implicação aqui no versículo 10, 11. Ele diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que o ouro depurado, são mais doces do que mel destilar dos favos. Além disso, admoesta o servo e o guardar a grande recompensa. O que o salmista está finalizando nessa segunda parte do Salmo? Depois de elencar todos esses adjetivos da palavra de Deus. Ele está confirmando que a palavra de Deus é mais importante do que o sucesso pessoal, a honra pessoal, a riqueza. E o desejo dele, mais do que o mel, o ouro, é a palavra de Deus. Ele está botando assim, olha, tem o sucesso humano que Deus pode nos prosperar? Sim, é verdade. A palavra, os Salmos também diz que o homem que confia no Senhor prospera. Mas ele não deixa de confiar no Senhor. Mas mesmo prosperando, ele ainda reconhece a superioridade e a suficiência da palavra de Deus. Mais doce que o mel e que pode nos fazer guardar. E a recompensa é maior do que do ouro, o guardar a palavra de Deus. Isso que o salmista nos traz nessa segunda parte. No versículo 12 em diante diz, quem há que possa discernir as suas faltas, as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. O salmista aqui, em terceiro lugar, está reconhecendo uma terceira coisa. Ele reconheceu o Deus Criador e entende que as suas obras têm que ser compatíveis com o Deus Criador. Reconheceu o autor da palavra, a revelação geral e a revelação especial. Criação e a palavra. E por fim, ele reconhece o quê? Ele reconhece o próprio eu. Por fim, ele faz uma oração e reconhece. Reconhece o seu pecado. Ele reconhece, em terceiro ponto, o Deus da redenção. Quem possa discernir as próprias faltas e absolver do que são ocultas. Então, tem falta que nós podemos orar a Deus e pedir perdão. E aquelas que nós não conseguimos nem sondar a nós mesmos. O salmista já está se adiantando aqui. Senhor, absolve dessas que eu sei que errei. E as que eu não sei, sonda-me e me absolve também.
No 13 ele diz, guarda-nos da soberba. Porque quando ele traz o Salmo 19, começa falando dos céus que proclamam a glória de Deus. Depois a grandeza da palavra de Deus, ele finaliza o Salmo falando, Deus me guarda da soberba. Por quê? Eu posso olhar para a criação de Deus, na sua multiforme estética e função, e posso me tornar soberbo, não reconhecer Deus na criação, ser indesculpável. Posso usufruir da criação de Deus para o meu próprio proveito. Eu posso ser soberbo também a ponto de olhar a palavra de Deus como um simples livro de história. Vou contar uma historinha aqui para o pessoal. Tirar lições. Jesus, o melhor mestre desse mundo. Tinha uns livros assim antigamente, não tinha? Jesus, o maior mestre. Jesus, o maior sei lá o quê. Jesus é tudo, menos o que o salmista diz aqui. Redentor meu. Jesus é o grande mestre, é grande isso tudo, mas ele é mais do que isso. Ele não foi só um grande coach, um grande guru, como quer dizer alguns. O salmista fala, me guarda da soberba que eu possa enxergar Deus na criação, seja na arte, seja nas engenharias, seja no trabalho cotidiano, seja no culto. Que eu possa ver Deus, reconhecer Deus como autor da sua palavra, não um simples texto. E por fim, que eu possa reconhecer Deus, me livra da soberba, que eu possa reconhecer Deus como meu Redentor, como diz no verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Rocha minha, Redentor meu. Aqui o salmista está usando uma velha figura da rocha, que os antigos, como se faz ainda hoje em algumas culturas antigas orientais, né, de esculpir nas rochas os seus deuses, seus formatos. O salmista diz, Deus não é esculpido em rocha alguma. A nossa rocha é o próprio Senhor. Ele é a rocha. O salmista fala isso, Jesus traz isso em sua parábola, Moisés trouxe isso em Deuteronômio 32. No cântico de Moisés, essa figura da rocha. Então o salmista está dizendo que nós somos incapazes dessa autojustificação. A criação nos leva a adorar a Deus, porém a palavra de Deus nos leva à redenção. A criação mostra a ciência de Deus, a palavra de Deus nos redime. O Deus da criação como provedor. O Deus da revelação especial da sua palavra como redentor. Então, o nosso papel como verdadeiros adoradores é compreender Deus na sua criação sem desprezar o autor e conhecer Deus na sua palavra. A criação nos leva a adorar a Deus e a redenção torna isso possível. Dessa maneira, lá em João, quando o evangelista João traz, João capítulo 1, versículo 1 a 3, ele traz a coisa também junta. A palavra criadora. A criação tem a palavra, como o salmista reconhece. O evangelho de João mostra o próprio Cristo, a palavra criadora. Não é assim? Como inicia o evangelho de João, no princípio era a palavra, o verbo. E o verbo, que é a palavra, estava com Deus. E o verbo era próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus. E olha só. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é a palavra? Cristo, mas também criadora. Cristo é a palavra e a criação. Sem Cristo, a palavra, a criação não se fez e continuamos fazendo, porque a palavra criadora, através do próprio Cristo Jesus revelado, continua agindo na providência, criando, manifestando a sua criação e a sua palavra. Deus não é incoerente como nós, irmãos. Essas divisões, todas as dicotomias. Ele mostra a sua palavra
mas não fica da boca para fora. As suas obras revelam a Deus. Então, a pergunta que deixamos para nós: nós ficamos só no blá, 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 só nas palavras? Ou as nossas palavras revelam as nossas obras também? As nossas obras corroboram, comprovam as nossas palavras. O sim é sim, o não é não. As nossas obras comprovam a nossa fé, como diz Tiago. As obras do Senhor manifestam na criação e a sua palavra é uma coisa só. E o texto do Evangelho de João diz que no princípio era a palavra, o verbo, e essa palavra foi feita. E nada que existiria sem Cristo, a palavra. Outra pergunta que deixamos para nós: assim como as obras criativas de Deus e a sua providência hoje, as nossas obras glorificam o Senhor? E por fim, cremos na palavra do nosso Senhor como Redentor e Rocha? Então o salmista nos mostra esse salmo nesses 3 aspectos. Primeiro, Deus, temos que reconhecer Deus como o autor da criação. E glorificar a Deus por isso, com as nossas obras também. Segundo, temos que reconhecer a Deus como autor da sua palavra revelada. E temos que obedecer e amar a sua palavra. Nossa vida é pautada na palavra. E por fim, reconhecer que somos soberbos. Reconhecer o Deus Redentor. Então, reconhecer o Deus Criador, o Deus autor da palavra e o Deus Redentor. Vamos ler tudo juntos para finalizar. O encerramento com chave de ouro desse salmo, que está no verso 14, que diz assim, todos juntos: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Que possamos fazer dessa oração a nossa oração. Senhor, graças te damos, Pai, pela tua palavra, pelo que tem dado a nós, autor da criação, revelado a sua palavra a nós, e sido mais do que isso, nosso Redentor, que podemos adorá-lo em tudo. Nos livra da soberba, nos guia mais e mais em Cristo Jesus. Amém. Amém.